Relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Aula 8. Nós vamos falar agora sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigado, Deus, pelo sentimento que nós temos, Deus, do Senhor em relação à paternidade, papai. O Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso. O Senhor, Deus, é amoroso, bondoso, misericordioso. O Senhor, Deus, é o melhor Pai que nós poderíamos ter. Muito obrigado, papai, por ter nos escolhido, por ter nos realmente, Deus, derramado sobre nós do teu Espírito, fazer com que nós possamos entender sobre a paternidade do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Nos ajuda, papai. Abre o nosso entendimento nesse dia, para a gente poder entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, então? Olha, 2 versículos que são importantíssimos para essa aula de hoje. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Falando agora sobre Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Guarda esses versículos aí. Verdade prática. Quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são o quê? Terríveis para toda a família. Vamos lá para a introdução. O cuidado em especial na educação dos filhos exige muita dedicação e responsabilidade. As escolhas de um pai, seus exemplos pessoais e os tipos de relacionamento que formam com seus filhos podem trazer bons ou maus frutos. Na família de Eli, seus filhos Hofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se o quê? Profanos no exercício do sacerdócio. Nós não temos como falar sobre os detalhes, mas o que eles faziam na preparação das comidas no tabernáculo, com as mulheres, eles eram negligentes com o sacerdócio deles. Os filhos de Samuel, por sua vez, Joel e Abias, tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo o quê? Respeito pelo que representavam para Israel. Como filhos de homens respeitados, eles não deram valor para isso. A responsabilidade por uma boa formação moral e espiritual é primeiramente dos pais. E ao contrário do que muita gente pensa, não da igreja local e das instituições educativas, como muitos acham. Os pais chegam na igreja, deixam seus filhos ali para subir para o berçário, para o que quer que seja, para um culto para adolescentes, e acham que a igreja tem responsabilidade de educá-los, de ensiná-los a uma vida com Deus. Não, essa responsabilidade é dos pais. No princípio da humanidade, homem e mulher tinham papéis bem definidos no seio familiar. Claro que, para aquela época, o homem como provedor e guardião da família e a mulher como ajudadora e zelosa pelos filhos e andamento do lar. Eli e Samuel, embora servissem ao Senhor, não puderam determinar, talvez por negligência ou mesmo displicência, o futuro de seus filhos, o que? No mesmo ofício que desempenhavam. Eles podem até ter tentado, poderiam não estar observando, mas o fato é que os dois podem entrar nessa aula de hoje para que nós sejamos mais atentos à educação dos nossos filhos. A despeito disso, temos ainda o caso do rei Ezequias. Se você for ler lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, a história de Ezequias, quem foi filho de Ezequias? Manassés. Reinou 55 e foi um dos piores reis que o povo de Deus conheceu, chamado Manassés. Era filho de quem? De Ezequias, que foi uma bênção. Que mais? O neto dele, Amon, que reinou 2 anos só.
e depois Josias, que reinou 31 anos. Reinaram em Jerusalém, respectivamente, essa quantidade de anos aí, 29 anos, 55, 2 anos, 31 anos. Mas Manassés, como exemplo para nós aqui, não seguiu os caminhos do seu pai. Hoje em dia, muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais, provendo as necessidades familiares de forma até mesmo exemplar, porém negligenciam o cuidado, o zelo com a vida espiritual de seus filhos. O que eu estou dizendo de forma exemplar? Nas finanças, eles trazem o sustento, mas eles não preocupam com aquilo que de mais importante, o caráter dos filhos, a mensagem que está sendo passada para os seus filhos, a esposa, a família de uma forma geral, mas hoje tratando sobre pais e filhos. Muitos fazem isso na igreja, mas negligenciam o que? Os próprios filhos dentro da sua casa. Então, cuidado, você homem de Deus que está me ouvindo agora, você que é líder, você que é influência na vida das pessoas, assim como eu preciso escutar isso do Senhor, preciso escutar isso falando para você, cuidado como você tem realmente conduzido os seus filhos no caminho de Deus. Até hoje a figura paterna influencia os filhos como referência de segurança, controle de emoções, equilíbrio, estabelecimento de prioridades, valores e formação de caráter. Pai, você é uma fonte de bênção. Os hebreus não consideravam o conhecimento primeiramente como algo intelectual, mas sim o que? Como algo completamente pessoal, tendo a ver com a intimidade. Olha o que Davi escreve. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer o que? A sua aliança. É muito maravilhoso isso, irmãos. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação e educação dos filhos. Paulo mesmo diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Autoritarismo e permissividade são antagônicos e devem ser evitados, sendo que o equilíbrio, a mola mestra para desenvolver o relacionamento familiar. A Bíblia deve ser a fonte para formar opiniões e ensinos. A falta de uma paternidade segura, saudável, presente e responsável produz o quê? Uma família infeliz. É muito importante a presença dos pais na vida de seus filhos. Seus sonhos, vontades, fracassos, acertos precisam ser o quê? Compartilhados. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, porque muitas vezes os filhos enganam os pais. Eles estão ali na igreja, eles estão ali fazendo as coisas para Deus, mas eles estão enganando os pais. Você não é responsável por isso, mas busque discernimento de Deus, para que você não fique realmente desavisado das coisas que têm acontecido. Compartilhe os seus fracassos, compartilhe dos fracassos dos seus filhos, compartilhe suas alegrias com as alegrias deles. Faça coisas muitas vezes que eles gostam de fazer, para que eles possam fazer coisas que você gosta de fazer também. E juntos vocês poderem crescer diante do Senhor, tá bom? Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. É claro que existe o quê? Uma pressão muito forte nisso, muito natural. Os filhos de pastores, de líderes, são cobrados, mas nada pode substituir o discernimento de Deus. Aqueles que precisam ser corrigidos, têm que ser corrigidos, tá bom? Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, e vieram a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós. Essa é a história do rei Saul, amados, para que nos governe como tem todas as nações. Mal sabiam eles o que ia acontecer através da escolha de Saul. Os pais são exortados a ensinar os filhos conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão, que deva ser feita com amor
e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos e sejam atuantes o quê? No processo. Essa imagem diz muito para nós. Somos nós e nossos filhos. Somos nós e Deus. Uma coisa é muito importante. Temos vivido dias onde uma geração ela quer muito resultado, mas não quer o processo. E eu quero te encorajar a fazer parte do processo, para que Cristo possa crescer dentro dos seus filhos. Não importa qual a idade deles, importa que você esteja presente, que você seja presente na vida deles. Olha o que Paulo fala. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto. Até o que? Ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. É claro que esse contexto é um outro contexto para nós, contexto de igreja, mas eu quero deixar essa palavra para você. Até Cristo ser gerado em vós. Que você cresça na graça, que você se torne a cada dia um pai amoroso, que você se torne a cada dia um filho amoroso também, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima, em nome de Jesus.